Ninguém se torna alguém novo de repente. A gente se torna alguém aos poucos pelas coisas que repete quando ninguém tá olhando, né? Eu fico pensando muito nisso, porque a gente fala de mudança como se fosse uma grande decisão. E quando na verdade a maior parte da transformação acontece no invisível do dia a dia. E essas práticas formam nossa rotina e no fim formam a nossa identidade. Oiê! Eu estou Tu Souza e você está ouvindo o podcast no seu ritmo. Um espaço para a gente atravessar a vida moderna, honrando a nossa verdade interna. Eu tô amando estar aqui com vocês, gravando esses episódios, gravando tudo que ressoa dentro de mim, que eu sei que eu preciso passar, que eu preciso tirar, sabe? Não ficar só na minha mente, só no meu bloco de notas. Então tá sendo incrível ter esse espaço de partilha. E quando eu comecei a olhar para os meus hábitos com mais maturidade, eu percebi uma ligação entre a rotina e a forma que eu me enxergo. A rotina ela vai muito além do que eu faço como hábito. Ela mostra quem eu estou praticando ser e para onde a minha vida está indo. E isso aparece nas coisas pequenas, tipo quando eu prometo que vou resolver algo e deixo para depois, quando eu respondo alguém no impulso e penso poderia ter sido diferente, ou até mesmo quando eu digo que eu quero cuidar mais de mim e continuo me colocando por último. Essas repetições do dia a dia, essas coisinhas pequenas, elas parecem inofensivas, né? É só uma coisinha a mais que a gente deixou pra lá, mas elas vão criando um padrão e vão criando a nossa identidade. É como se, sem perceber, a gente fosse ensaiando a mesma versão de nós mesmas todos os dias. Então, ao invés de pensar em como eu organizo minha rotina, eu comecei a trazer um olhar para o que eu tô praticando todos os dias sem perceber. Porque grande parte dessas decisões, elas acontecem de forma automática mesmo, 90% do nosso inconsciente trabalhando ali. E principalmente baseada nos padrões que já estão ali há muito tempo, né? E no fim das contas, a gente vai só somando isso e vai cada vez mais mantendo a nossa pessoa como ela é, sem conseguir acessar aquela pessoa que a gente quer ser. Quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, tudo fez sentido. O James Clear um livro que eu amo, que é o Hábitos Atômicos, ele fala que cada ação é como um voto na pessoa que você está se tornando. Eu amo essa frase, eu amo isso, porque me faz observar ainda mais no meu dia a dia em qual direção eu tô apontando com mais frequência, para onde está minha flecha. E como o cérebro aprende por repetição, cada vez que a gente repete um comportamento, as conexões neurais elas ficam mais fortes, mais rápidas e mais automáticas cada vez que são usadas. Então, por exemplo, do que a gente falou ali em cima, do que eu falei, que eu percebia, né? E trazendo isso. Se você adia pequenas decisões, você está treinando a identidade de alguém que posterga. Se você vive se abandonando para agradar o outro e fazer para o outro primeiro, você está treinando a identidade de alguém que se coloca em segundo plano. Se você honra pequenas promessas feitas para si mesma, você está treinando a integridade. Tudo vai formando caráter, estrutura interna e a forma que você se enxerga. E aqui entra um outro ponto muito importante, que é a história que você conta sobre si mesma e como ela influencia o que você está repetindo. Então, se você é alguém que vive dizendo, eu sou desorganizada, o cérebro vai agir coerente com aquela identidade, porque você está focando na identidade, não no comportamento. Você pode ter deixado, né, as coisas desorganizadas, mas isso não faz de você uma pessoa organizada. A não ser que você repita esses hábitos e acabe transformando-se em uma pessoa desorganizada. Mas quando é algo pontual, não é quem você é, sabe? Essa história que a gente vai contando na nossa mente, ela vai virando comportamento, né? E o comportamento vai reforçando a história. Então, por isso que prática e aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente sente, está sempre caminhando junto. E é aqui que entram os rituais com intenção. Pensa em uma repetição, só que com significado. Então, quando uma ação carrega um símbolo,
uma intenção, uma consciência, ela deixa de ser só um hábito e começa a moldar a identidade de uma forma mais intensa. O cérebro vai registrar aquilo, isso é muito importante. Quando a gente traz um símbolo para nossa ação, uma intenção, o cérebro registra aquilo como algo que importa. Ele fala, opa, não tá mais naquele automático que eu me acostumei, isso aqui é diferente. Os rituais, eles fazem isso. E é muito interessante, porque eles vão dando estrutura emocional para as nossas ações. Eles vão reduzir a ansiedade, porque vai estar organizando o caos da mente. Vai aumentar o foco, porque vai criar direção. E principalmente fortalece a nossa coerência interna, porque você está fazendo algo com propósito. Por menor que seja aquela ação, você está fazendo ela com propósito e com intenção. Então, quando você transforma uma ação comum em algo que representa quem você quer ser, você está literalmente treinando a sua identidade. Que é quando fazemos qualquer coisa com uma intenção definida e clara por trás. Nem que seja, vou montar um café da manhã bonito porque eu mereço amor e beleza na minha rotina. Ou eu vou cumprir o que eu falei pra fulana e vou fazer isso agora, não vou deixar pra depois. Essa ação, esse pensamento e as palavras coerentes vão simbolizar pra você e o quanto você começa a agir com direcionamento. Então, aos poucos, aquilo que você está praticando começa a parecer mais natural. E o que é natural passa a ser quem você é. É sobre ser até se tornar. Então, você be until you become it. Cada vez mais você vai ser, até você se tornar por completo. Aquela nova essência, aquela parte consciente, a intenção, ela vai se tornar o teu novo padrão automático, digamos assim, mas um automático do bem, sabe? Talvez aqui esteja a parte mais honesta dessa conversa, que a maioria das pessoas tenta mudar a identidade afirmando: agora eu vou ser disciplinada, agora eu vou ser organizada. E esquece que a identidade muda com a ação repetida e não com essas declarações. É muito importante a gente trazer afirmação positiva, escrever no papel da agenda e... Olha que eu escrevo muito, eu amo escrever, é ótimo, porque eu amo planejar, visualizar, mas não dá pra se garantir só nisso, só nas afirmações, sem levar pra vida real aquilo que eu tô afirmando, sabe? E indo pra uma camada ainda mais sutil, a forma como você fala sobre si mesma também vai mudando aquilo que você pratica, como a gente falou lá em cima, não adianta. Se você fica falando que você é desorganizada, no fundo você vai estar afirmando aquele comportamento e aquela identidade pra você. Se você fala que você nunca vai manter a constância, que você sempre deixa as coisas pra depois, teu cérebro vai começar a agir em coerência com essas histórias. E quando essas histórias se repetem internamente, o comportamento tende a acompanhar. Por isso eu amo muito uma frase que eu ouvi numa palestra motivacional da escola, eu acho. Que era: o que você faz quando ninguém tá olhando? Ela ficou comigo até hoje. É o orar e vigiar de todos os dias e todos os atos, porque o que que você tá fazendo quando ninguém tá olhando? Quando você não vai responder por impulso as coisas, quando você honra aquilo que se comprometeu, especialmente as promessas internas. Então, traz sempre esse olhar e vigiar para o teu dia a dia, para perceber se você está fazendo uma ação com intenção, transformando ela num ritual, em algo sagrado, em algo que você faz por devoção à sua vida, à sua energia, aquilo que você quer criar. Se você está fazendo as coisas de um lugar realmente sagrado e consciente e elevado, às vezes uma coisa minúscula, que é devolver na prateleira do mercado uma coisa que você pegou. Isso é aquilo que a gente faz quando ninguém tá olhando. Eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô realmente honrando a minha verdade? E até hoje com as redes sociais, né? Às vezes a pessoa pode estar lá postando que tá fazendo algo produtivo, na verdade ela tá vendo Netflix, sabe? O que que a gente faz quando ninguém tá olhando? Isso é muito potente. A gente precisa cada vez mais trazer esse olhar para ter uma vida coerente, dentro e fora do olhar do outro, sabe? Principalmente do olhar da gente. O que importa mesmo é a nossa consciência sempre. Muito mais do que qualquer outra coisa. E você vai, através de tudo isso, começando a se reconhecer com essas ações intencionais. E lembra que ninguém se torna alguém novo de repente, mas a sua intenção, os seus hábitos, a sua rotina,
eles estão formando você dia após dia. Eu gosto de pensar que a gente se forma no ritmo das nossas repetições. E que responsabilidade bonita, né? Porque a gente não controla tudo o que acontece, mas a gente pode escolher o que praticar diante disso. E principalmente em que direção apontar. Me conta aqui nos comentários qual ritual de identidade você vai começar a praticar essa semana. E compartilha com alguém que está esperando uma grande mudança, quando na verdade só precisa começar com uma pequena repetição consciente. Eu agradeço muito por você ter ouvido até aqui, por apoiar o meu trabalho, que também está apoiando o seu desenvolvimento. E se você ainda não me segue, clica na página do Seu Ritmo, deixa sua avaliação, porque isso ajuda muito esse espaço a continuar crescendo. Eu estou aqui por você e com você. Até o próximo episódio.